E agora no Flamengo, o nome é o Tite. Muita conversa também, né, Mauro? Assim, a gente olhando para essa negociação, muita conversa, jantar aqui, encontro ali. E o Tite ainda não definiu o seu futuro. Tem muita gente falando que só quer trabalhar a partir do ano que vem. O que falar dessa situação toda envolvendo o Tite e Flamengo? Estão até falando de uma especulação aí nos Estados Unidos, mas o técnico, o Orlando City, tem técnico ainda, né? O treinador colombiano Oscar Pareja, né? Ainda está comandando o Orlando City, mas enfim, virou a novela esse caso aí, Tite e Flamengo, Mauro. Tem essa história aqui, é um negócio meio mandrake, né? O Tite não assume com um time que tem técnico trabalhando. Ele foi jantar com os dirigentes essa semana para falar do quê? Ou discutir o novo cinema argentino, né? Ou foram falar do quê? Da taxa Selic? Foram falar do Flamengo, pô, óbvio. Por que o Tite foi conversar com o Landinho, Marcos Braz e Bruno Spindel? Ninguém negou esse jantar, pelo contrário. Foi publicado pelos colegas que cobrem o dia a dia do clube. Então, evidentemente, tem uma conversa. O São Paulo não tinha sido demitido ainda. Então, vou parar com isso. E também não vejo nenhum problema, não. Ô, Tite, eu quero te contratar. Pô, mas vocês têm um técnico lá. Não, mas vamos mandar ele embora e vamos contratar outro. Se não for você, vai ser outro. Aquele cara não vai ficar. Você topa conversar com a gente? Tudo bem, eu só assino depois que você resolver o caso com eles. Mas podemos conversar. Ok, não vejo nenhum problema nisso. É o mercado que é assim. Da mesma maneira que eventualmente, o Sampaoli poderia receber uma proposta da Europa e conversar e falar, Flamengo, eu vou embora, eu recebi uma proposta. O Jesus não fez isso? Cudê? O Cudê não fez isso? É a mesma coisa, isso é o mercado, gente. Eu não vejo problema nenhum. Você recebe um convite, você analisa se vale a pena ou não, negocia, discute, vale para um e para outro. Tem a multa, paga a multa, segue aí o caminho. Então, mas tem essa fantasia de, não, o Tite só aceita, não sei o quê, não. Na verdade, já está conversando. Se acertar os detalhes, acaba assumindo. Aí tem muita especulação. Só vai começar no ano que vem. Mas ele falou, isso aí as pessoas mudam de ideia, isso é de menos. Ele falou lá atrás, mas mudou de ideia. Então tem que morrer abraçado com aquilo ali? Não, eu falei lá atrás, mas pensei bem. Ou aquela coisa, né? Eu pretendia começar só no ano que vem, mas fui procurado pelo Flamengo e o Flamengo precisa de mim agora. Então não pode ser só o que eu quero, eu tenho que ceder também, é uma negociação. Meu plano era voltar em 2024. Mas como o clube precisa de mim, eu acho que posso fazer um grande trabalho, eu resolvi assumir imediatamente, porque eu não posso chegar e deixar o clube, não. E outra coisa, minha missão é colocar o time na Libertadores, que eu quero disputar a Libertadores ano que vem. Se eu assumo só ano que vem, fica um outro aqui e não consegue classificação, eu perco a chance de disputar a Libertadores. Porque o Flamengo dá a ele, além de salário, tudo, como o Vampeta falou, uma condição ótima de voltar ao mercado. Um grande time, o maior clube da América do Sul. Muito competitivo, porque ele encontra um elenco bom, muito bom. Ele tem habilidade para lidar com o jogador, ele tem aquela milonga toda e tal, e com chance de fazer mudanças do elenco, de sair jogador bom, ele pode trazer gente para incorporar o elenco dele. Então é um cenário muito... E a meta é muito baixa. A meta é colocar o elenco mais caro da América do Sul entre os 4 ou 5 mais bem colocados do brasileiro. A priori 4, né? Para a fase de grupos, talvez até menos, dependendo da classificação final dos times na Libertadores e tudo mais. Então, convenhamos, não é uma tarefa tão complicada. É uma tarefa relativamente, acho que fácil para um cara como ele. Ele vai chegar, ele arruma um time. Ele fez isso com a seleção, que era uma bagunça danada com o Dunga, estava em sexto na eliminatória sul-americana. Primeiro jogo com o Equador, o Brasil já venceu, jogou bem e tudo, e foi embora. Eu acho que isso para ele não seria difícil. E o Tite está em baixa, porque a Copa do Mundo, as duas Copas, né, deixaram marcas muito profundas, foi muito criticado e foi mal. A gente criticou muito aqui, todo mundo quase criticou, a torcida ficou bem insatisfeita, a torcida brasileira, com o desempenho da seleção. Então é uma ótima oportunidade. Acho que um precisa do outro. O Tite precisa de alguma oportunidade como essa, o Flamengo precisa de um técnico. Agora eu imagino, aí não é informação, é mais uma conclusão, por todo esse cenário, que eles anunciem amanhã ou depois. A lógica seria, joga amanhã contra o Bahia. Se não vencer, tem a carta na manga, anuncia o Tite depois, aí a torcida fala, não, chegou o técnico, abafa um pouco mais um fiasco, né? Se por acaso o Flamengo vencer amanhã, aí é tudo tranquilo, anuncia o Tite, que bom, voltou a ganhar e tem um técnico. Então eles vão administrar, pensa bem, mesmo que assine hoje, não vale a pena para eles anunciar hoje sexta-feira, é melhor esperar o jogo do Bahia, que se for um fiasco e perder, jogar mal, você sai com um fato novo e abafa. E aí o cara chega na segunda-feira, isso se tiver tudo acertado, tá, gente? Ele chega na segunda-feira, é apresentado, dá entrevista,
Vão perguntar para ele, você falou que ano que vem, ele fala, mudei de ideia, é o Flamengo, vai fazer declaração de amor, vai... Como fez? Ganhou um beijo do Del Nero, pô. Não vai fazer isso? Em janeiro ele achava uma coisa, tinha acabado de perder a Copa, tava com a cabeça mais... Exato. Isso aí você consegue mudar. E aí o cara assume, tem uma semana para treinar. Aí vem a outra especulação. Mas ele vai enfrentar o Corinthians. Gente, ele vai ter que jogar contra o Corinthians em algum momento. Ou no Flamengo, ou no Palmeiras, algum clube ele vai dirigir. Ou então ele não trabalha mais no Brasil. Então é o seguinte, eu não trabalho mais no Brasil porque eu não posso enfrentar o Corinthians. E quando eu falo Flamengo, assim, Pedro, vamos supor, o Flamengo fala pro Tite, tem aqui um salário pra você de 1 milhão. Aí o Santos tem um salário de 2. Eu cubro o que o Flamengo tá pagando. Ele vai fazer esse time do Santos jogar? Pode dar o dinheiro que for, pô. Ele vai pro time que vai pagar bem e tem jogador bom pra ganhar título. Eu diria que tá o favoritômetro de 100%, isso na vontade, né? Só tem o Tite em campo também, por enquanto, no radar do Flamengo. Efetivamente em campo é só o Tite que, nesse momento, interessa a diretoria do Flamengo. Vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje. O time se apresentou às 9 horas da manhã e fez o primeiro treino sem Jorge Sampaoli. Quem comandou a atividade foi Mário Jorge, interino, que comanda a equipe sub-20 do Flamengo. E é ele quem estará à beira do gramado amanhã contra o Bahia. Um jogo importante que interessa muito também ao Tite, uma vez que o Flamengo precisa se manter aí na zona, né, por enquanto, aspiração à zona de classificação da Libertadores. Mas enquanto tem essa negociação, não interessa ao Tite que o Flamengo não esteja se classificando para a Libertadores do ano que vem, porque é um dos trabalhos dele mais importantes, se ele for contratado pelo Flamengo, é comandar a equipe na Libertadores de 2024. Mas falando um pouco da demissão de Jorge Sampaoli, ela se concretizou ontem no início da noite, numa conversa muito breve, cerca de 10 minutos, em que tinham apenas 4 pessoas, Marcos Braz, Bruno Spindel, o empresário do Tite e o Gabriel Andreatta, que sempre acompanha, do Jorge Sampaoli, que acompanha o Sampaoli. O próprio Jorge não esteve na conversa, ele foi informado por meio de seus empresários de que seria a conversa derradeira, optou por não ir. Me disseram que também ele não esteve na contratação, então, e que isso teria sido normal e que a relação com ele foi uma relação muito transparente e que desde segunda-feira já se desenhava a demissão dele, desde então não teve conversa, foi apenas a de ontem mesmo. Bom, ele recebeu uma multa rescisória de 9,5 milhões, vai receber pelo rompimento do contrato, que iria até 2024. E nesse momento, Rizek, o único treinador que interessa ao Flamengo é o Tite. O Flamengo já vinha conversando com o treinador por meio dos seus assessores e empresários, mas desde a concretização da demissão do Sampaoli, as conversas vão começar agora com o Tite diretamente. O que me disseram que apenas um empecilho até agora nessa negociação é a promessa que o Tite fez aos seus familiares de que não treinaria clube no Brasil este ano, em 2024. Então ele vai ter que ser convencido a descumprir essa promessa aos familiares para assumir o Flamengo. A diretoria, nesse momento, trabalha com uma expectativa alargada, né, de até a data FIFA, que é no próximo dia 10, a parada, até lá ter aí mais paciência para essa resposta do Tite. Esse prazo não foi dado a ele, uma corda no pescoço, até lá você tem que me responder. Mas é um prazo que a diretoria considera razoável para essa decisão dele, mas trabalha para que ela seja dada o quanto antes. Já há conversas, já há expectativas na Gávea sobre como que ele lidaria com alguns atletas que são importantes para esse elenco, né? Como o Bruno Henrique. Será que o Tite ficando, o Bruno Henrique, por exemplo, realmente trabalha no sentido de renovar? Não só isso que interessa o Bruno Henrique, mas talvez um quesito a mais para ajudar o Bruno Henrique a se decidir. Pedro ficaria feliz, teve o treinador na Copa. Gabigol, como seria a questão do Gabigol por não ter sido convocado, como é que o Tite trabalharia com isso, e um jogador em especial que o Flamengo acredita que seria muito positivo a vinda do Tite, que é com o Everton Cebolinha. Como é que o Tite vai conseguir recuperar o futebol, o Cebolinha que teve participações da seleção no comando de Tite e como é que ele trabalharia com esse atleta que é importante, talvez não venha rendendo tanto quanto poderia. Rizek, essas são as notícias por enquanto. O Flamengo segue com esse plano A mesmo, não tem plano B, assim, alinhavado no momento, mas tudo dependendo aí de como é que vai se desenrolar a conversa com o ex-treinador da seleção brasileira. Obrigado, Gabi. Beijo pra você. A gente vai chamar intervalo daqui a pouquinho, porque o Mano Menezes se apresenta a partir das 2 horas. Queria falar só algo rápido, visando ao jogo de amanhã contra o Bahia.
O Bahia tem uma vantagem com relação ao Flamengo para esse jogo, que é o tempo de preparação. O Bahia jogou na segunda-feira da semana passada contra o Santos, perdeu, e de lá para cá o Rogério Ceni está todo dia pensando no Flamengo, analisando como é que a equipe pode explorar eventuais problemas. Então, folgou um dia após a derrota em casa, treinou nos demais e está ali todo dia planejando o jogo desse sábado. É claro que o Bahia tem um time de talento inferior ao do Flamengo, não se discute. O Flamengo não podia pensar no Bahia na semana passada porque ele tinha jogo com o Goiás no meio da semana e o São Paulo domingo. Então o pensamento era o São Paulo. Aí ele folga segunda-feira, né? Descanso normal depois da partida. E ele treina para o jogo contra o Bahia terça-feira com o Sampaoli, quarta-feira com o Sampaoli, quinta-feira com o Sampaoli. Qual o sentido disso? Se ele era um morto-vivo, se sabia-se que ele não teria sequência, qual o sentido de você treinar 3 dos 4 dias que você tem na semana com quem não vai dirigir o seu time sábado? Então, na prática, o Flamengo não se prepara para o jogo. Isso pode pesar a favor do Bahia, ainda que todo mundo concorde, o Flamengo tem muito mais talento e pode resolver o jogo no talento. Mas em termos de preparação, esse é mais um episódio que mostra como as coisas são mal pensadas no Flamengo. Não são pensadas, além do desrespeito com os profissionais, né? Por pior que tenha sido o trabalho do Sampaoli, é um desrespeito com o profissional, né? Eu vou te demitir, mas fica aí enquanto eu tô fazendo outra coisa, sabe? No ano passado o Flamengo fez isso com o Paulo Souza por um dia. O Flamengo perdeu para o Bragantino, se não me engano, numa quarta. Aí na quarta-feira de manhã o Dorival está contratado, então a imprensa inteira noticiando o Dorival contratado. E na quinta-feira, né, dia seguinte ao jogo. E na quinta-feira à tarde está o Paulo Souza em Atibaia dando treino. Então assim, agora o Flamengo fez isso vezes 3. Surpresa é a nossa surpresa, né? Não estamos surpresos, só uma constatação, né? Vamos chamar o intervalo. E já pensou se o Tite estreia semana que vem contra o Corinthians em Itaquera? Já pensou? Acho que não também. Acho que essa condição ele vai impor. Acho que não. Contratar o Tite ele vai dizer, e o Tite assumir dia 1º de janeiro, não tem problema nenhum. O Tite já vai estar dentro do vestiário do Flamengo. Os jogadores já estarão jogando para Tite. O próximo jogo depois do Bahia é o Corinthians em Itaquera. Já pensou nesse cenário?